Quero convidar você que está me acompanhando, ou você que vai acompanhar este culto ao vivo pelo Facebook, quero convidar você para nós termos um tempo de oração. Vamos falar com Deus, vamos buscar a graça de Deus, né? Esses dias estão muito complicados, né? Esses dias estão estranhos. Estava lendo agora de manhã que uma nuvem de gafanhotos está subindo pelo sul da América, né? Passou ali pelo Uruguai, Argentina, e existe esta possibilidade desta nuvem de gafanhotos adentrarem ao Brasil pelo sul. São coisas estranhas, né? Acontecendo. Existe também, eu estava lendo agora, uma grande nuvem de areia, uma tempestade de areia. Enfim, as coisas estão muito diferentes e ninguém dá atenção a isso, né? As pessoas estão mais preocupadas com outras coisas e os sinais estão aí, né, meus irmãos, né, minhas irmãs? Os sinais estão visíveis. Enfim, quero orar pedindo a graça de Deus, sabe? Quero orar nesta manhã com você, pedindo que o Senhor use do amor dele, né? O Senhor que nos conhece tão bem, o Senhor que viveu na carne, sabe como é que é a carne. E a carne é fraca no sentido de ceder às coisas de pouca importância, mas a carne é forte porque ela chega a lutar contra o espírito, né? A Bíblia diz que a carne milita contra o espírito. Então ela é fraca, porque ela tem tendências às coisas fracas, às coisas pequenas, às coisas passageiras. A carne é fraca porque ela tem tendência aos prazeres, mas ela é forte porque ela consegue lutar contra o espírito. Você já havia pensado nisso? Você já havia, né? Então falar a carne é fraca não é desculpa, porque ela é fraca nas suas tendências. Ela é fraca nos seus desejos, mas ela é forte para lutar contra o espírito, que é aquilo que tem contato direto com Deus.
querido Pai, amado Senhor, Deus eterno, Deus todo-poderoso, nós estamos aqui, Senhor, na Tua santa presença, nesta manhã. Eu, os meus irmãos, as minhas irmãs, somos poucos, viu, Senhor? Muito poucos. Mas lutamos aqui em prol da sinceridade, lutamos aqui, Senhor, em prol da salvação, não só nossa, mas de outras pessoas. E pedimos, Senhor, olha por nós. Ajuda-nos, porque pouco podemos fazer e muitas vezes nem fazemos esse pouco. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos da maneira que o Senhor quer que vivamos. Afasta-nos, Senhor, das coisas que podem lutar contra o nosso espírito. Dá-nos a graça do entendimento. Não só entender, mas obedecer. Porque muito punido será aquele que entende e não obedece. Terá um grau de punição muito grande. Fala conosco então, Senhor. Mais uma vez hoje, fortalece-nos, ó Pai. Esta é a oração que eu vou fazer, estou fazendo, não só por mim, mas também por todos aqueles que estão orando comigo, meus irmãos e irmãs em Cristo. Aquieta todo o nosso corpo, Senhor. Aquieta a nossa alma. Aquieta o nosso espírito. Na Tua presença santa e poderosa. Esta é a oração que eu faço. No nome do Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, vamos abrir a Bíblia nesta manhã. Gálatas, capítulo 3, versículos do 6 ao 9. Se você está com sua Bíblia, abra, leia comigo. Se você não pode ler, motivo qualquer, ouça, eu vou ler. E a Bíblia diz que a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Gálatas 3, 6. É o caso de Abraão, que creu em Deus. E isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios,
pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos da terra. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Meus irmãos, minhas irmãs, vocês que nos acompanham, como é que as pessoas eram salvas antes de Cristo? No Velho Testamento, por exemplo, como é que as pessoas eram salvas? Em observar a lei? Você acha que era assim? As pessoas observavam a lei, cumpriam a lei, faziam lá os sacrifícios e desta forma eram salvas. O que você acha? Qual que é a sua opinião a respeito deste assunto? Se alguém perguntasse para você, e no Velho Testamento, como é que as pessoas eram salvas? O que você responderia para ela? Que eram salvas porque cumpriam a lei, porque sacrificavam. A Bíblia diz outra coisa. A Bíblia diz que tanto no Velho quanto no Novo Testamento as pessoas eram e são salvas pela fé. Sempre foi pela fé. É claro, é óbvio que só teria fé no Velho Testamento aqueles que observassem a lei, não é? Porque se a pessoa não observa a lei, ela não cria em Deus, então ela não tinha fé. Isso é consequência, né? Mas é pela fé. Se você abrir a sua Bíblia, aí, onde você estiver, abre a sua Bíblia aí em Romanos. Ó, eu quero que você entenda quando você está lendo a Bíblia, né? Esta carta, por exemplo, aos Romanos, é uma carta escrita a um povo gentil. Os romanos eram gentios, né? Levando-se em consideração que todo aquele que não é judeu é gentil. Então olha o que Paulo diz aos Romanos, capítulo 3, versículo 20. Olha só. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então não é pela lei. As pessoas foram salvas no Antigo Testamento pela fé em Deus, pela fé de que Deus poderia salvá-las e que elas precisavam de um Salvador. Sempre pela fé.
além disso, Paulo fala de Abraão como o pai dos judeus para provar exatamente isso que eu estou acabando de falar, que a salvação vem pela fé. A salvação não considera obra nenhuma. Nenhuma obra. Não é pela obra, não é por aquilo que você faz. Isso que você precisa, se é que você não entende, provavelmente você já tem este entendimento, né? Mas por mais que você faça, você não consegue a salvação por aquilo que você faz, e sim pela fé no nosso Senhor. E quando Paulo cita Abraão, né, ele está dizendo exatamente isso. Olha só, Gênesis capítulo 15, versículo 16. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. É pela fé. Ninguém se salva porque é bonzinho. Ninguém se salva, irmão Alexandre, porque faz caridade. Ninguém se salva porque, se tiver uma blusa e encontrar alguém com frio, tira a blusa e dá para aquela pessoa. Isso não salva ninguém. O que salva é a fé em Deus. É claro que você pode fazer tudo isso que eu acabei de falar, ser caridoso, ajudar as pessoas, exatamente pela tua fé em Deus. Mas não porque você fez isso que você alcança a salvação. É a fé que levava as pessoas do Velho Testamento a crerem que o Senhor Deus enviaria um Messias. Como hoje nós temos fé no arrebatamento, como hoje nós temos fé que no momento que a gente fecha os olhos aqui na terra, nós vamos ser salvos para junto de Deus, senão para o sofrimento. Lá no Antigo Testamento eles tinham fé que num momento qualquer da história o Senhor Deus enviaria o Messias para conduzir aquele povo para o caminho correto, para conduzir aquele povo para a salvação, para satisfazer os anseios e desejos daqueles que já tinham fé. E Cristo veio. E eles não reconheceram Cristo como aquele que eles estavam esperando. Jesus é a essência que vai preencher
todos os anseios, todas as sombras no Antigo Testamento, todas as coisas que eram feitas no Antigo Testamento, né? Por exemplo, a Páscoa. Por que todo ano os judeus celebravam e celebram a Páscoa? Você vê, eu digo aqui sempre, olha, nós não temos que celebrar a Páscoa. Eu já falei, quem me acompanha já ouviu falando isso. Por quê? Porque eles tinham que manter o foco. A Páscoa era celebrada e ainda é pelos judeus. Porque, na verdade, o cristão não tem Páscoa. Biblicamente, não há Páscoa para o cristão. Por quê? Porque a Páscoa fazia com que o judeu tivesse o seu foco, o seu olhar numa pessoa, num ser divino que viria para morrer pelos pecados de todos. Aquele cordeiro que foi morto na fuga do Egito, por ordem de Deus, representava aquilo que ainda verdadeiramente iria acontecer com a vinda de Cristo. Nós nascemos, vivemos e agradecemos a Deus por isso, é claro, né? Porque Cristo já veio. Eu tenho que celebrar a Páscoa. Você vê que tudo é pela fé. Ah, pastor, mas eu celebro a Páscoa pela fé. Não, mas já aconteceu. Aquilo que era fé, hoje é realidade para nós. Fé para os judeus, para nós, realidade. Deixa eu ver se eu estou... Aqui, ó. Abre a sua Bíblia aí, só para você ter um entendimento maior. 1 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Agora, olha o que Paulo fala. Presta atenção. Segue aí a leitura. Por isso, celebramos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Aqui ele está já criticando, inclusive a Páscoa dos judeus, que até hoje é comemorada com as ervas amargas e tal, porque não há mais sentido, porque Cristo veio. A fé deve nos dizer tudo isso. Cristo já veio.
eles, lá no Velho Testamento, aquilo tudo eram sombras. Você sabe quando você vê a sombra numa luz, por exemplo? Você vê a silhueta, né? Você não vê detalhes. Você não vê... Todas as sombras são da mesma cor, né? Você não vê os detalhes. Se você ver a minha sombra, você não vê a mim. Você vê a minha sombra. Aquilo tudo no Velho Testamento era como se fosse isso. As sombras de Cristo. As sombras dos bens futuros. Uma sombra não é a imagem exata da pessoa. Então a Bíblia nos demonstra que do início e será até o fim, ao longo de toda a história, né? Todos os que foram salvos lá no passado, no presente e no futuro, no tempo humano, foram salvos apenas pela graça, por meio da fé só em Cristo. Aqueles que não viveram até a vinda de Cristo, na fé de que Cristo viria para salvar. Aqueles que viveram na época que Cristo nasceu e viveu, na fé de que aquele era o Salvador. E nós, pós-ressurreição, na fé de que só Cristo salva. E nós temos uma responsabilidade muito maior. E eu quero aqui aproveitar e convidar você para acompanhar, ouvir e acompanhar a programação de amanhã, né, que vai falar exatamente sobre esse tipo de coisa de responsabilidade, sabe? Mas de uma outra maneira nós vamos falar de responsabilidade. Mas nós temos uma responsabilidade ainda maior na fé e de fé, porque nós temos o conhecimento. Eles, no Velho Testamento, tinham a esperança. Nós, além da esperança, temos o conhecimento. Então, a nossa responsabilidade é muito maior. A sua responsabilidade é muito maior. A responsabilidade das pessoas que acreditam que salvação está ligada à obra. Ai, eu faço caridade. Ai, eu ajudo. Olha, eu fiz uma doação. Muito bom. Ninguém está dizendo que isso não é bom. Claro que é bom. Mas você deve fazer isso não para ser abençoado, não para ter a compaixão, a misericórdia de Deus, não para ser salvo. Mas você deve fazer tudo isso porque você é salvo. Essa é a grande responsabilidade. Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã, ele continua, palavra eu vou usar aqui, ele continua no topo da história. Topo, no ápice da história.
Assim como as pessoas olham para trás, né? E veem a história do sacrifício de Cristo na cruz, as pessoas que viveram antes da época de Cristo olhavam adiante para um sacrifício que ainda iria acontecer. Sempre foi pela fé a salvação. Não foi porque o sujeito seguia a lei. Não é porque ele participava das festas. Não é porque ele ia lá na sinagoga, ou porque ele ia, né, sabe que ir no templo é força de expressão, né? Porque quem entrava realmente no templo era só o sacerdote. O povo ficava ali, do lado de fora, em volta ali. Quem tinha acesso ao templo era só o sacerdote. Então não é porque as pessoas iam lá. Não. Ninguém, por ser bonzinho aos olhos humanos e as qualificativas que os humanos dão, né? Por exemplo, outra coisa que eu sempre digo, né? Quem me ouve há algum tempo já ouviu isso. Você já viu alguma pessoa morta ser ruim? Eu sinceramente, eu não conheço ninguém que morreu e falaram, oh, ele era tão ruim. Todo mundo que morre era bonzinho. Ai, tão bom. Ele ajudava todo mundo. Ele era uma beleza. Ele era isso. Ele era aquilo. Ele era aquilo outro. Por quê? Mas isso não indica que aquele morto tenha sido salvo. Você vê, as qualificativas humanas não indicam salvação. O sujeito pode ter sido um altruísta, né? Pode ter doado. E aquela passagem do jovem rico, ela é tão interessante. Quando a gente entra nesse assunto, sempre me vem à cabeça aquela passagem, né? O jovem cheio da grana, cheio... Como é que eu faço para ser salvo? Oh, é fácil. Quer dizer, fácil não era, né? Olha o que Jesus fala para aquele homem. Vende tudo que você tem, doa e me acompanha. Quer dizer, vender, dar tudo, ou, porque ele ia ter que doar, né? Ou doa tudo que você tem, ou vende, doa. Não era o principal para ser salvo. Tinha que seguir Jesus. Tinha que obedecer Jesus. Aí a gente entende. As boas ações são boas, claro. Ninguém está dizendo que boa ação não é coisa boa. Não é isso que nós estamos conversando. Nós estamos conversando sobre salvação. Nós estamos conversando sobre algo além das boas obras. E que as boas obras não influenciam, que é a salvação. Então, além de você dar tudo que você tem que seguir Jesus. Porque senão o dar tudo que você tem é bom, claro, ajuda quem precisa. É isso que Jesus está falando para ele. Em todas as épocas, a salvação sempre foi pela fé. Nós
no sacrifício feito por Cristo. E aqueles que viveram antes de Cristo no sacrifício que Cristo faria. Vamos ler isso? Romanos capítulo 4, versículos do 1 ao 10. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isto lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Dívida? O sujeito trabalhou o mês inteiro, o patrão tem uma dívida para com o trabalhador. Qual a dívida? Pagar o salário. Pagar o salário não é favor. Mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio. A sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão por justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. Não é só para o judeu isso, é para todos, independente de ser judeu ou não. Porque Abraão, quando teve a sua fé lhe imputada para a justiça, ele não era circuncidado ainda, ele não era judeu ainda, ele era gentil. Olha que maravilha! Quanta coisa, né, essa passagem nos traz. Louvado seja Deus. Sempre foi e sempre será pela fé a salvação. Irmão, irmã, não deixe de acompanhar a programação amanhã, é outro assunto muito importante que a gente vai abordar amanhã. Eu gostaria de chamar você para acompanhar amanhã. Vai enriquecer muito o seu conhecimento bíblico e vai enriquecer muito o seu cristianismo também. Amanhã, quinta-feira. Querido Deus, amado Pai,
poderoso e santo Senhor. Graças nós te damos, Senhor, por essa explicação bíblica que o Senhor nos deu sobre a fé, no passado, no presente e no futuro. Quero te agradecer também, Senhor, por esse privilégio de existirmos, com fé e com conhecimento. Louvado é o Senhor. Guarda-nos, Senhor, da mentira. Sustenta-nos nas nossas fraquezas e nos perdoa, Senhor. Esta é a minha oração. No nome santo, sagrado e poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.